Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 240. Estamos estudando, meditando juntos a respeito da segunda carta de Pedro, com o tema Reavivando o Amor pela Vinda de Cristo. E hoje nós temos um dia ainda, por enquanto, está nublado. Mas nós estamos aqui sendo apacentados por esta carta, É, Pedro recebeu o chamado de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, e que seja um tempo de apacentamento, nós estarmos estudando essas palavras preciosas dessa carta e que seja reavivado o amor em nossos corações pela vinda de Cristo. No início desta carta, no capítulo 1, que é o que nós vamos estudar durante esta semana, porque todos os capítulos eles têm coisas muito preciosas. Então não dá para estudar um capítulo por vez. Então nós vamos estudando assuntos, os temas de cada capítulo por vez. Então nós vamos ler hoje do capítulo 1, dos versículos 1 a 10. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos nesses primeiros versículos a saudação de Simão Pedro. Então ele se apresenta como servo, como apóstolo de Jesus Cristo. Palavras, que impressionam pela simplicidade e também da humildade deste apóstolo. Ele era servo por escolha própria e era apóstolo por encargo divino. Pedro não usava nenhum título pomposo ou símbolo de qualquer status. Apenas ele reconhece com gratidão a obrigação de servir ao seu Senhor ressurreto. Quanto então aos destinatários, para quem era destinada esta carta, sabemos que obtiveram a mesma fé. Então pode ser que seja para os gentios, para os judeus convertidos que tinham a mesma fé preciosa que Pedro e também os apóstolos tinham. A fé, então aqui ele começa falando sobre as virtudes do caráter cristão. Quais são os elementos principais
principais do caráter cristão que devem formar o nosso caráter. Então ele começa primeiro falando a respeito da fé. Então a fé é a essência de tudo o que ele havia se tornado e também como seguidor de Cristo. Então a fé de Pedro era sempre a essência, era sempre onde tudo começava. O apóstolo prossegue então explicando que esta fé baseia-se na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E justo Deus, né? Então é justo Deus dar esta fé igualmente preciosa a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então ele está falando que seja acrescentada a você que tem fé a mesma fé que os apóstolos tinham no Senhor. O justo, né, nós sabemos, viverá pela fé. O justo só poderá viver nessa terra pela fé em Cristo. Então, esse título também ele fala, né? O título Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele fala isso no versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, esse título, Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é uma das várias designações do Novo Testamento que indicam, então, a divindade absoluta de Jesus. Se ele não fosse Deus, essas palavras não teriam sentido, né? Então, os falsos mestres, eles estavam duvidando da divindade de Jesus. Então, aqui Pedro já começa essa carta já dando a letra, né? Jesus, Deus, nosso Salvador e Jesus Cristo. No versículo 2 ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo aqui, ele deseja para os leitores dessa carta, incluindo cada um de nós que estamos aqui estudando, que a graça e a paz, então, lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Então, o fruto pela busca do conhecimento de Deus e de Jesus é graça e paz. Então, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus, a conhecer a Jesus, porque isso traz para nós o benefício, né, a bênção de termos paz e termos, então, a graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido, de termos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, esta será o amparo para nós no nosso viver diário, andar na paz de Deus e com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pedro deseja que o coração das pessoas que estão lendo esta carta seja então guardada pela paz de Deus que excede todo entendimento, e que essas bênçãos não sejam pequenas, mas que elas sejam multiplicadas dia a dia na vida de cada um deles. E isso nós podemos entender aqui nesta carta, que só podem ser multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais conhecemos, quanto mais experimentamos de Deus, mais usufruiremos então da sua graça e também da sua paz. Agora, já dos versículos 3 a 21, nós temos aqui o chamado para desenvolver um caráter cristão firme, como nós vimos ontem na introdução. Então, a partir do capítulo 3 até o versículo 21, do versículo 3 até o 21, é o nosso chamado para desenvolvermos, então, um caráter cristão firme. Esse chamado deve ser de grande interesse para cada um de nós cristãos, pois nesses pequenos trechos ele nos diz, então, como evitar os tropeços nessa vida e como ter certeza, que ele fala aqui, né, de uma entrada triunfal na vida que há por vir. Então ele fala exatamente isso. Pois desta maneira é que vós serão
amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como nós podemos ter uma entrada triunfal, então, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele vai dar a letra e nós vamos estudar. Então, primeira coisa que nós precisamos, então, é recebermos a garantia. Nós temos aqui a garantia que Deus providenciou já, né? Todos os recursos necessários para nós termos uma vida de santidade. Essa provisão é a evidência do seu poder, né? Seu poder que opera em nós. Pelo seu divino poder, nos tem sido doado, então, todas as coisas, diz aqui Pedro, que nos conduzem a uma vida e a piedade. Da mesma forma que nós somos salvos, da forma que nos salva, ele também nos dá força para viver em santidade. Então, a sequência é vida, né? Ele fala assim, a vida e a piedade. O que é piedade? Para uma vida piedosa. Então, é o que Deus, que sejam multiplicadas a paz e a graça de Deus, para que tenhamos uma vida, então, piedosa. Então, piedade no grego é eusébia. Então, eusébia, ou piedade também a gente pode traduzir como devoção. Então, eusébia, sua grande característica é que Eusébia, ela nos direciona ou nos aponta duas direções. Então, a primeira é a pessoa que tem Eusébia, né, que tem piedade, devoção, sempre adora Deus corretamente e lhe dá aquilo que lhe é devido. Mas, além disso, também serve corretamente o seu próximo e lhe dá aquilo que é devido. A pessoa que é eusébis, né, piedosa ou devota, é a que está em correta relação, tanto com Deus quanto com o seu próximo. Sempre é uma pessoa que faz de Cristo, né, reconhece a sua dupla obrigação com Deus e também com o seu próximo, né? O primeiro mandamento, o maior mandamento da palavra de Deus nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Isso é ter uma vida piedosa. Então, ter a piedade como uma característica no nosso caráter cristão. A provisão de Deus são nos doadas pela sua graça, né? É favor imerecido para nos conduzir, então, a essa vida e a piedade, como diz aqui o apóstolo Pedro. Nessa provisão está incluída, então, a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor. Nós temos também como incluído, então, nessa provisão, o ministério do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que ele opera tudo em nós. A atividade dos anjos também em nosso favor também é uma provisão de Deus. A vida nova que nós recebemos na conversão e a instrução da palavra de Deus são então toda essa provisão que Deus tem para trabalhar o nosso caráter. Essas coisas nos foram doadas, como diz aqui, pelo poder de Deus para promover então uma vida de santidade. Aonde estão então as suas preciosas e muito grandes promessas? Nós vemos então no capítulo 4, pelo qual nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões deste mundo. Então, o que nós precisamos entender? Calcula-se que há pelo menos 30.000 promessas na Bíblia. John Borne, né, aquele que escreveu O Peregrino, disse certa vez: o caminho da vida é tão repleto de promessas de Deus que é impossível um cristão dar um passo sem pisar em uma delas. O nosso chamado é o tema predileto de Pedro. E amanhã, então, nós falaremos a respeito disso também e sobre como nós podemos, então, quais os elementos, quais as características e o desenvolvimento do caráter cristão nós vamos estudar amanhã, no sequência, então, deste capítulo 1
da carta de 2 Pedro. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.